Estamos ao vivo, de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre a encarnação do Verbo, né? Estamos já às vésperas de relembrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, todo mundo aí na sua casa com o seu presépio. Muita gente acostumou, inclusive, deixar o presépio nesse período, né? Antecedendo os dias do Natal. A manjedoura vazia ainda. Aliás, o nosso presépio que está aqui no nosso estúdio está assim, a manjedoura vazia, aguardando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Daqui a pouquinho... Não, vamos fazer o seguinte, padre, daqui a pouquinho não, vamos fazer já essa orientação já. Nós temos nesse ano, né? Tá lá, a nossa manjedoura está vazia. Jesus, já nós vamos relembrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo de novo, está chegando. Ô, Padre Guido, o dia de Natal, esse ano, como a gente... o dia 25 é segunda-feira, né? Sim. As vésperas justamente no domingo, e a gente tem o costume de toda a igreja de celebrar já nas vésperas a festa do dia seguinte. Por exemplo, sábado à noite, quem vai na missa já cumpriu o preceito dominical. Mas nesse ano tem uma diferença, porque cai no domingo, as vésperas do Natal, e nós temos uma coisa o preceito dominical, uma missa dominical, e uma outra missa, a missa da noite do Natal. A pergunta direta ao senhor, se a pessoa for numa única missa do domingo, ela cumpre os dois preceitos, o dominical e o do Natal? De jeito nenhum, Diácono Eric. Obrigado por esta sua pergunta. Trata-se de duas festas, duas solenidades, 2 dias santos de guarda. Portanto, quem vai à Santa Missa ao domingo é o domingo, quarto domingo de Advento. Certo. No dia seguinte, segunda-feira, é o dia de Natal, que também é dia santo de guarda. Certo. Agora, quais são as possibilidades? São 2 dias e devemos respeitar os 2 dias. Eu posso ir para a missa de domingo, sábado à noite, e depois vou segunda-feira, ou vou domingo à noite, que é válida também para o dia seguinte. Ou seja, 2 missas, hein? Uma missa para o domingo, para o preceito dominical, que pode ser sábado à noite ou domingo de manhã, por exemplo. E depois, domingo à noite, uma outra missa, um outro preceito que já é do Natal. Por exemplo, se você for só no domingo, você precisa ir no domingo de manhã, numa missa, para cumprir o preceito dominical, e à noite para viver a missa do Natal, caso você for só no domingo, tá bom? Mas são 2 festas distintas, explicadinho. A gente não pode encarar, puxa vida, vou ter que ir em 2 missas, mas que coisa canseira. Não, calma. O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não é qualquer coisa, Exato, né, Padre Guido? Exato. E também é bom, aproveito para comunicar aos nossos amigos que o mesmo acontece na semana seguinte. É verdade. Certo? No ano novo, né, Padre Guido? No ano novo, nós estamos com sábado, domingo e segunda. Aquele domingo, que é o dia 31 de dezembro, é domingo, dia do Senhor, portanto, é santo de guarda. Segunda-feira, início do novo ano, e também é dia santo de guarda, solenidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Tudo que a gente for para o Natal vale para o ano novo, então também 2 missas para cumprir o preceito, hein, gente? Uma para o Natal, a outra para o domingo, mesma coisa com a festa da Virgem Teotocos Maria, Mãe de Deus. Padre Guido, vamos lá? Sim. Lembrando, a gente está conversando aqui, mas enquanto a gente conversa, vai ligando para cá para dar o seu nome para fazer parte do nosso sorteio, que daqui a pouco a gente vai fazer. Esse livro é bem legal, falando sobre a consagração a Nossa Senhora segundo o método de São Luís Grignion de Montfort. É um bispo que escreveu esse livro, vale a pena você ligar e participar conosco. Você pode fazer pergunta também, tá? Você pode fazer pergunta e interagir conosco. Padre Guido, vamos lá fazer uma passagem, um apanhado bíblico, né? Algumas citações para a gente lembrar da expectativa da encarnação do Verbo? Perfeito. A Bíblia não falta na casa de ninguém. Poderíamos logo pegar, por exemplo, o livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, encontramos esta frase: olha, Deus dará um sinal, eis que a virgem vai conceber e vai ganhar um filho que será chamado de Emanuel. Isto é, Deus conosco. Podem olhar na vossa Bíblia, profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Certo. Sempre o mesmo profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, fala até da característica do império. O império será grande e vai reinar neste império a paz, porque ele é o príncipe da paz. Olha só, que bela característica.
Ainda entre os profetas chamados menores, porque escreveram menos, destacamos o profeta Miqueias, que no capítulo 5, versículo 2, fala da cidade de Belém, dizendo esta frase: "E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre as cidades de Judá, porque de ti vai nascer o Salvador do mundo." Isto é, o profeta Miqueias, que viveu quase 600 anos antes de Cristo, já profetizou que Jesus nasceria em Belém. Interessante, né, Padre? Muito importante. Também o evangelista de São João, mais de uma vez, fala da encarnação do Verbo. No capítulo 3, versículo 36, ele fala que quem acredita em Cristo tem a vida eterna. Olha, isto é, apresenta o Cristo, homem e Deus, e garante a vida eterna. Portanto, estamos diante de um homem e Deus ao mesmo tempo. Certo. E no capítulo 14, versículo 6, temos uma frase muito, digamos assim, lembrada, Jesus que fala: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Portanto, são expressões ligadas exatamente à encarnação do Verbo. Poderíamos dizer, com uma palavra muito bela, o presente mais bonito que Deus podia dar para a humanidade. Né? O Filho de Deus, que não cessa de ser Deus, continua sempre Deus, mas assume também uma natureza humana. Sabemos qual é a doutrina que a Igreja sempre defendeu, né? Na pessoa de Jesus nós temos somente uma pessoa divina em duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Isto é, quando Jesus sofreu, enfrentou um processo sumário, sem nenhuma defesa, e que resultou na condenação à morte, e morreu na natureza humana, porque na sua natureza divina não podia, como Deus, nem sofrer e menos ainda morrer. É interessante, porque essas discussões relacionadas à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, esses debates cristológicos, né, dominaram o cenário dos primeiros concílios na Igreja. Né? Concílio de Nicéia, 325, Concílio de Constantinopla, 381. Então, quando a gente vê, por exemplo, o creio niceno, o credo, melhor dizendo, se bem que o creio não está errado, o credo niceno constantinopolitano é justamente quando foi esses dois concílios que eu acabei de citar, Nicéia 325, Constantinopla 301, discutindo essas questões e a Igreja colocando ali o seu aval. E aí, por isso que é mais esmiuçado esse credo, né? E lembra, por exemplo, da pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, isso ensina todos os detalhes, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, né? Para justamente afirmar essas questões que o Padre Guido estava dizendo. Não parou por aí. Depois ainda, né? O Concílio de Éfeso, onde afirmou Maria, mãe de Deus, também é para afirmar a divindade do Nosso Senhor Jesus Cristo. Se Maria é mãe de Deus, porque Jesus não tem como dividir a parte humana da parte divina. Claro. Né? Então, está tudo interligado isso aí, né, Padre Guido? Exato, porque o Concílio de Éfeso, né, que definiu Maria com este título, Theotokos, mãe de Deus. Não que Maria tenha gerado a Deus, vamos entender direitinho. Mas Maria gerou a Jesus, mas Jesus é Deus. Portanto, Maria adquiriu o título de Mãe de Deus e foi naquela oportunidade que o Concílio de Éfeso formulou a belíssima oração da Ave Maria, uma das primeiras orações que nós aprendemos desde criança. A segunda parte, né, Padre Guido? Exato. Porque a primeiro o anjo já tinha dado a ideia. O anjo, a outra ideia foi de Santa Isabel, né? É verdade. E quando cumprimentou Maria, disse: "Bendita és tu entre todas as mulheres", né? E não esqueçamos, diaconelli, que as perguntas mais frequentes que corriam dentro da igreja naquela época eram: Cristo era verdadeiro homem? Tinha um corpo físico ou somente aparente? Seria de fato um Deus encarnado? Gente, não existiam estudos teológicos, por isso foi necessário
para a autoridade da igreja confrontar-se, estudar, reunir-se com tantos membros e, através dos vários concílios que foram frequentes, definir para sempre a doutrina da igreja. Enquanto a gente conversa, vá ligando para a gente, hein? Seja para fazer sua pergunta ou para dar o nome para participar do sorteio, como alguns telespectadores já estão fazendo. Clarice Palma Bertoso, de Campinas, Francisco José Martinho, de São Roque, São Paulo, Arthur Neto, de Valinhos, Carlos de Melo Mota, de Santa Maria do Pará, no estado do Pará, porque sortearemos já esse livro muito interessante sobre a consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Grignion de Montfort. Foi um bispo que escreveu, Dom Antônio Maria Alves Siqueira, que escreveu esse livro. Vale a pena você ligar para a gente já a gente vai fazer esse sorteio. Também dúvidas de como se tornar sócio e tudo mais. Nesse mesmo telefone você pode tirar com os nossos atendentes, inclusive se tornar sócio agora, se você quiser, tá bom? Padre Guido, sim, a gente está falando aqui dos concílios. Depois ainda, chegamos no concílio de Calcedônia no ano 451, e justamente naquele período, um grande papa que morreu no ano 461, né, o concílio aconteceu no ano 451, o Papa morreu no ano 461, 10 anos depois. O grande São Leão Magno, né, inclusive doutor da igreja, São Leão Magno, doutor da igreja. Ele é um grande santo, ele colaborou de maneira muito interessante para belíssimas catequeses. O senhor separou algumas para a gente, especialmente essa primeira, a gente vai até colocar aí na nossa tela. Quando der, né, diretor, põe para a gente, por favor. Enquanto o Padre Guido explica, a gente vai passar, inclusive, aí o conteúdo dessa mensagem. Já está na tela. Padre Guido, leia para a gente, por favor, esse conteúdo de São Leão Magno. Certo. Olha, é uma expressão que faz parte de um célebre discurso desse Papa, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, penetrou nesta parte inferior do mundo, descendo da morada celeste, sem deixar a glória do Pai, vindo ao mundo de modo novo e por um novo nascimento. Explica, modo novo porque invisível por natureza, tornou-se visível em nossa natureza. Incompreensível, quis ser compreendido. Ele, anterior ao tempo, começou a estar no tempo. Repete, por favor, essa frase. Ele anterior ao tempo, certo, começou a estar no tempo. Senhor do universo, tomou a condição de servo, velando o brilho de sua majestade. Isso é uma profundidade sem tamanho, sim, né, Padre Guido? Olha, tem uma linguagem altíssima do ponto de vista teológico, mas de uma comunicação fácil até para o povo daquela época, para deixar bem claro que a encarnação do Verbo não significa uma separação do Filho com o Pai. Permaneceu sempre o mistério da Santíssima Trindade. Só que ele vem até o mundo, faz parte da nossa natureza. Claro, a natureza humana estava suja de pecado, até hoje nós nascemos carregando, né, o peso, e ele, como Deus, é claro, não podia ter nenhum pecado. Portanto, é o homem como nós, menos o pecado. Mas isso não significa que Jesus não experimentou todas, digamos assim, as experiências humanas, até as tentações contra o demônio, até a fome, até a dor. Inclusive, é interessante esta colocação para entender até a linguagem de Jesus na última e mais dramática noite da sua vida, quando chegou a dizer para o Pai, se for possível, afasta de mim este cálice de amarguras, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Portanto, meus amigos, aqui temos as características do Verbo que se faz carne, se torna como um de nós, vem ao mundo, e nós não temos palavras, Diácono Eri, para agradecer a esta iniciativa extraordinária de Deus, Pai, que envia o seu Filho, né? E não esqueçamos como é importante uma atenta leitura de todas as páginas do Evangelho, porque até o mesmo Jesus, usando uma linguagem de parábolas, um dia contou aquela história daquele homem que arrendou a vinha e mandou depois os seus funcionários, mas não foram bem recebidos, etc. E a um certo ponto,
este homem de longe disse: vou mandar o meu filho, com certeza vai respeitar o meu filho e eu vou receber o lucro, o fruto do arrendamento, etc. Ele usava Jesus, essa linguagem da sua mesma encarnação. Era uma figura através da qual ele mostra que o grande amor que Deus teve e continua tendo para conosco é aquele de estar sempre conosco aqui na Terra para até a consumação dos séculos, com a graça divina marcada pela presença do seu Filho. Esse grande Papa, São Leão Magno, né, os escritos dele influenciaram diretamente o Concílio de Calcedônia, que foi, de uma vez por todas, onde a Igreja colocou uma chancela, deixou bem claro para toda a história, Jesus 100% Deus, 100% homem, né? E não pode dividir a parte humana, a parte divina, como o Padre Guido já bem explicou. Inclusive, eu lembrei, Padre Guido, quando a gente estava agora há pouco preparando essa pauta, eu lembrei de um trechinho da liturgia maronita, que, aliás, a liturgia maronita tem até influência com o Concílio de Calcedônia, pois os maronitas, no início da sua história, inclusive deram a vida depois desse concílio. Até mesmo 350 monges foram assassinados, defendendo a verdade de fé que o Papa teria estabelecido no concílio, de que Jesus é 100% Deus, 100% homem. O chamado monofisistas, aqueles que não aceitaram esse tipo de coisa, chegaram mesmo a entrar em guerra com aqueles que defenderam a verdade de fé que o Papa estabeleceu. Então tem um trechinho da liturgia maronita muito bonita que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, eu vou ler para vocês, que o padre faz na hora da fração do pão, né, quando ele está dividindo o corpo de Cristo. O texto diz assim: vós unistes vossa divindade à nossa humanidade, e nossa humanidade à vossa divindade. Unistes a vida com a nossa mortalidade, e nossa mortalidade com vossa vida. Tomastes o que é nosso e nos destes o que é vosso, para a vida e salvação das almas. É muito clara essa questão da encarnação do Verbo, bonita, profunda, e para dizer que nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou aqui no nosso meio com uma missão, né, Padre Guido? Exato. E cumpriu bem a sua missão. Exato, de resgatar a humanidade, minha gente. Ele nos salvou, seja através do sacrifício da cruz, como ponto mais culminante, mas também, como vamos conversar logo em seguida, como um outro grande teólogo apresentou. Isto é, seja a cruz, como também o sacramento da Eucaristia. Já completa para a gente vai para o intervalo, mas dá tempo. Do Beato Duns Scoto, o senhor está falando, né? Beato Duns Scoto, exato, franciscano, ele aceita plenamente a doutrina da Igreja e diz, gente, que Deus tanto amou a humanidade que teria enviado o seu Filho a se encarnar, mesmo sem o pecado da humanidade. Tamanha era a manifestação do amor. Para completar a obra da criação, Deus teria enviado o seu Filho. Portanto, estamos diante de mais uma belíssima página de teologia que enriquece a nossa cultura e a nossa prática devocional. Inclusive, ele, Duns Scoto, que é beato, chega a dizer, é verdade que Jesus resgatou a humanidade imolando-se na cruz. Mas não esqueçam que antes de se imolar, instituiu a Eucaristia, para deixar bem clara a sua presença misteriosa, mas real, na hóstia consagrada, para ser adorado e também para receber o nosso afeto e tornar-se nosso alimento espiritual. Portanto, gente, olha a grandiosidade desta missão de Deus que aceita a natureza humana para permanecer sempre junto conosco. Muito bonito, muito belo. Nós vamos por mais um intervalo, você pode aproveitar o intervalo, liga aqui para a gente para fazer sua pergunta, para deixar, quem sabe, o seu comentário aqui conosco para a nossa discussão. Também pode botar apenas o seu nome no sorteio desse livro que a gente vai sortear já no próximo bloco, então liga rapidinho que dá tempo. É um livro sobre a consagração a Nossa Senhora segundo o método de São Luís Grignion de Montfort, que um bispo escreveu, Dom Antônio Maria Alves Siqueira. É muito interessante esse livro, esse tipo de devoção, inclusive, belíssimo e santo, graças a Deus, ressurgiu com força total em toda a igreja, né? Então a gente vai já daqui a pouco sortear esse livro, liga aqui pra gente. Se você quiser ficar sócio, tirar dúvidas de como é que faz para ficar sócio ou reativar o seu cadastro de sócio, você liga também nesse número, aproveita o intervalo, os nossos atendentes vão tirar toda a sua dúvida, tá? Daqui a pouquinho a gente tem mais um bloco, não sai daí, a gente volta já, tem muita coisa legal ainda, até já.